Vimos no vídeo anterior sobre essa expressão que está aqui em 1 João 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. O pecado foi inoculado em cada um de nós a partir de Adão. O Senhor diz em Gênesis 2,16, ele diz assim: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, morrerá. Certamente morrerá. E Adão comeu do fruto, portanto, morreu. Aí, Romanos 5,12, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por isso que Romanos 3,23 diz, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, todos pecaram em Adão, e todos foram gerados com a natureza de Adão. E a natureza de Adão chama-se pecado. Quando o homem pecou, ele não pecou por desobediência, ele pecou por incredulidade. Quando o Senhor diz que se comesse daquele fruto morreria, ele não creu. Por isso que João 16, 8 e 9, a palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus Cristo disse que quando ele vier, o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Não crê em Jesus Cristo. Uma pessoa que ainda se permanecer no pecado, ele é do diabo. Ele procede do diabo. E ele pratica a natureza dele, sendo manifestada através de pecados cometidos. Se ele continuar com a natureza do pecado, portanto, a natureza do pecado é a natureza de Adão. A natureza de Adão. Aquela natureza que Adão recebeu depois que dele não ter crido, por isso que desobedeceu. E a palavra do Senhor diz o seguinte, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21, visto que a morte veio por um homem, certamente morrerás. Esta é a palavra de Gênesis 2. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Primeiro homem, primeiro Adão e último Adão. Primeiro homem, segundo homem. Primeiro homem veio a morte eterna para cada ser humano. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram, conforme Romanos 5,12. Não é isto? Muito bem. Agora ele diz, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Portanto, se uma pessoa estiver em Adão, ele não nasceu de novo, não foi nascido de novo, ele não recebeu vida da ressurreição e na ressurreição, porque ele não creu que ele morreu para a natureza, para a vida de Adão em Cristo. Se isso não aconteceu ainda, ele continua em Adão, e em Adão, morte. Para sempre. Eu estou falando espiritual. Aí ele diz, aquele que pratica o pecado, que ainda está com a natureza de Adão, no seu interior, pratica o pecado, procede do diabo. Portanto,
Ele é aquilo que João 8:44 diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. O Senhor Jesus que disse isso. Agora, ele diz que pratica a natureza de Adão, ele procede do diabo. É verdade. Quem estiver em Adão, ele não está salvo. Por quê? Porque não está em Cristo. Como a pessoa parte para ser de Cristo? Novo nascimento, pela obra da cruz. Quando esta pessoa crê que ele foi atraído no corpo de Cristo, ele foi crucificado, ele foi sepultado e foi ressuscitado juntamente com Cristo. Na ressurreição de Cristo, Deus deu a vida a Cristo e deu a cada um que tinha crido, hoje para nós, crido na sua ressurreição juntamente com Cristo. Porque Efésios 2:6 diz: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo.